Neste propósito, é a missionária Lenise que fala com vocês, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus Cristo e temos certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedirmos ou pensarmos. Graças a Deus por mais um dia de vitória, por mais um dia de bênção e com certeza nesta noite o Senhor tem coisas grandiosas para fazer nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão conosco neste propósito. Estamos neste propósito desde 2020, para a glória de Deus, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado de uma maneira toda especial. E todos aqueles que têm permanecido juntamente comigo neste propósito, o Senhor tem abençoado e tem dado vitórias, porque estamos todas as madrugadas a partir das 0h, eu aqui nesta sala de oração, e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos pela fé, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos já iniciar nossa transmissão orando por todos os pedidos de oração que estão nesses cadernos, crendo que o Senhor vai estar visitando, vai estar tocando na mente e no coração de cada um e derramando a bênção e a vitória que só Ele pode dar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela tua infinita bondade e misericórdia, pela tua fidelidade, pelo amor com que tens nos amado. Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor ama todo ser humano. Oh, grande é o teu nome. Pedimos que o Senhor continue abençoando, salvando, curando, libertando e transformando cada vida pelo seu grande poder, para a glória do seu nome. Porque é de ti que vem o socorro para o teu povo, é de ti que vem a vitória. E esta tão grande salvação é só o Senhor quem pode dar. Por isso visita, Senhor, visita os lares, visita as famílias aqui representados, visita aqueles que estão hospitalizados, que estão encarcerados, aqueles que estão, meu Pai amado, vivendo nas ruas da cidade ao relento, os que estão também embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, as que precisam de uma bênção e de uma vitória. Todos que têm clamado juntamente comigo, com certeza o Senhor vai fazer uma obra poderosa, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu coloco tudo nas tuas mãos e eu peço a tua bênção, eu peço a tua misericórdia e a tua bondade. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, esse Deus maravilhoso e misericordioso que nunca falhou e jamais vai falhar. Nós sabemos que tudo neste mundo é falho, o ser humano é falho, o sistema é falho, tudo falha, mas o Deus que servimos nunca falhou e com certeza Ele jamais vai falhar. A sua palavra se cumpre na face de toda a terra. Cada momento, cada instante das nossas vidas, a gente observa a palavra de Deus se cumprindo. Tudo aquilo que o Senhor falou que ia acontecer, já está acontecendo. E nós temos certeza de que muito mais o Senhor vai fazer. E o tempo que estamos vivendo é tempo de buscarmos a presença de Deus, é tempo de estarmos clamando pelo socorro do Senhor, o Supremo Criador de todas as coisas, porque quanto mais se aproxima o dia glorioso da volta de Jesus Cristo, nós observamos
o quanto o ser humano precisa se colocar na presença desse Deus poderoso, desse Deus misericordioso. E o Senhor tem dado tempo ao povo, tem dado tempo àqueles que queiram ser salvos, àqueles que queiram ter uma vida de bênção e de vitória nessa terra, e além dessa terra, uma vida eterna. Então, o tempo que estamos vivendo é tempo de buscarmos a presença do nosso Deus, é tempo de nos colocarmos na presença dele, porque o tempo está passando rapidamente, os dias estão se findando e é necessário buscarmos a face desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso e misericordioso, esse Deus que tudo fez e que tudo faz pelo ser humano. Glória a Deus. Gostaria de estar lendo com vocês, aleluia, a palavra do Senhor que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 21, que nos fala acerca da figueira seca. Diz assim, Mateus capítulo 21, versículo 18, diz assim: de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra de Deus que era de manhã e Jesus, ele juntamente com os discípulos estavam voltando da cidade. Jesus teve fome, porque todo ser humano, quando está em perfeita saúde, tem fome pela manhã logo que se levanta. E diz a palavra de Deus que Jesus, sentindo fome, ele avistou uma figueira perto do caminho e dirigiu-se a ela esperando encontrar algum fruto. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ele não achou nela senão folhas. Só havia folhas. Não tinha nenhum fruto. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus nos fala lá no Evangelho de João, no capítulo 15, a respeito da figueira, aliás, a respeito da videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta e limpa aquela que dá fruto, para que ela possa dar mais fruto ainda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo é a videira verdadeira. Isso porque com certeza existem videiras que não são verdadeiras, que são falsas. E Jesus, falando com respeito à figueira, ele se dirigiu ao pé de figueira. Ele viu a beleza daquele pé de figueira. Estava cheio de folhas, com certeza as folhas grandes, verdes. E qualquer um que vê
uma árvore desse jeito, pode imaginar que existe fruto nessa árvore. E com Jesus não foi diferente. Ele se aproximou, porque ele estava com fome, esperando encontrar naquela figueira algum figo para que ele pudesse comer. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele não encontrou nela senão folhas. Só havia folhas. Glória a Deus. Nós, como servos de Deus, na face dessa terra, precisamos ter cuidado para não nos transformar numa figueira que não produz fruto. Porque de nada adianta a figueira ser bonita, ser verde, cheia de folhas, que chamava a atenção de todos que passavam para a sua beleza. Mas quando Jesus foi procurar figo, porque ele estava faminto, não encontrou senão folhas. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz que Jesus disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Meu Deus. Que coisa terrível, né? Foi para aquela figueira ouvir isso da boca de Jesus Cristo. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. E diz a palavra de Deus que a figueira secou imediatamente. Porque Jesus Cristo é o criador daquela figueira. E quando ele mais precisou do fruto daquela figueira, não havia frutos, só havia folhas. E nós, como servos de Deus, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário. E Jesus nos comprou para que pudéssemos produzir frutos. Ele nos chamou, ele nos comprou para que pudéssemos frutificar, produzir frutos, porque o fruto de uma árvore, que é uma árvore frutífera e produz frutos comestíveis, é para que as pessoas se alimentem daquela árvore, é para que também os pássaros se alimentem daquela árvore e até os animais se alimentam dos frutos das árvores que existem nas matas e onde quer que existam. Então Jesus, como ele era metade 100% homem, 100% Deus, ele sentia fome como eu sinto, como você sente. Sentia as mesmas dores, as mesmas necessidades como nós sentimos. Então ele foi procurar fruto na figueira. Mas quando ele foi procurar, não achou nada, só folha. Temos que ter cuidado. Nós que estamos andando na presença de Deus na face dessa terra, como servos de Deus, comprados com o sangue de Cristo no Calvário, temos que ter cuidado. Precisamos produzir frutos. Frutos dignos do reino de Deus, frutos dignos do Deus que nós servimos. Nós não podemos ser uma árvore bonita por fora, chamando a atenção das pessoas para a nossa beleza, para a nossa aparência, e não produzirmos frutos. Porque de nada adianta a beleza da árvore. Por mais bonita que uma árvore seja, se ela não produz fruto,
se ela não cumpre o seu papel no mundo, de nada adianta perante Deus. E como servos de Deus, por mais que nós estejamos sendo vistos pelas pessoas, por mais que as pessoas nos vejam, por mais que as pessoas nos admirem, se não houver frutos na nossa vida que realmente possa saciar a fome daquele que está faminto, precisando de uma palavra da parte de Deus, precisando da nossa ajuda, da nossa oração, da nossa assistência, de que adianta a beleza se nós não produzimos frutos? Glória a Deus. Porque os frutos que produzimos aqui na terra vai estar perante o Senhor, e no dia em que Ele se manifestar, os frutos que nós produzimos vai estar diante dEle, para que possamos receber o galardão que só Ele vai nos dar. Por isso precisamos ser uma árvore que produza bons frutos. Frutos que possam alimentar o faminto. Saciar a fome daquele que está faminto. Faminto de Deus. Faminto de conhecer esse Deus vivo, esse Deus poderoso. Então creia. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus. Ele quer saciar a sede do ser humano. Ele quer matar a fome que o ser humano tem da presença de Deus. Que muitos seres humanos nem conseguem entender isso. Eles sabem, aqueles que não têm Jesus no seu coração, eles sabem que está faltando alguma coisa na vida deles, mas eles começam a procurar, muitas vezes, nas baladas, no vício, na vida totalmente desorganizada, na vida totalmente cheia das coisas que o mundo oferece, tentando assim preencher o vazio que está no seu coração. Mas esse vazio só será preenchido com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Só será preenchido com a presença de Deus. Porque todo ser humano nasce com um vazio no seu interior. E esse vazio só é preenchido pela presença de Deus. Pode o ser humano correr atrás das coisas que este mundo oferece, talvez pensando que assim vai conseguir matar a sua sede, vai conseguir se alimentar e se saciar, mas com certeza, sem a presença de Deus, de nada vai adiantar, porque somente Deus, somente a presença de Deus na vida do ser humano é capaz de satisfazer o ser humano a ponto dele não precisar mais correr atrás das coisas que este mundo oferece. Porque a palavra do Senhor nos fala que viriam dias, está lá no livro de Amós, em que existiria fome, o Senhor enviaria fome sobre a terra. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E cada dia que se passa, nós temos visto esta palavra se cumprindo na face da terra. Que as pessoas estão
com sede, que as pessoas estão com fome de ouvir a palavra de Deus. Porque diz assim no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O povo, o ser humano, está com sede, está com fome de ouvir a palavra de Deus. A fome que a humanidade sente de ouvir a palavra de Deus e a sede também que ela sente, que a humanidade sente de ouvir a palavra de Deus, é que faz com que o mundo esteja da maneira como está. Porque eles estão buscando onde não existe. Muitos estão buscando Deus no lugar onde Deus não está. Está querendo matar a sua sede, a sua fome da presença de Deus no lugar ou em alguém ou em uma religião, como se a religião pudesse saciar a sede que nós sentimos da presença de Deus. Mas a religião não tem poder para saciar o ser humano, porque a religião não traz salvação. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele se manifestou trazendo salvação para todo ser humano. Mas a religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E quem pode tirar esse vazio que está que fica no coração do ser humano é só o Senhor Jesus, com a presença dele. Só ele pode saciar a nossa fome e a nossa sede. A sede da presença de Deus. A fome da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. A palavra de Deus nos fala que as pessoas irão de um mar até outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então aproveite. Enquanto a palavra de Deus está liberada para quem quiser encontrar, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada na face de toda a terra, aproveite para ouvir, aproveite para meditar na palavra de Deus, aproveite para se encher, se alimentar desta palavra, porque muitos estão tentando encontrar a palavra de Deus e não estão conseguindo. E vão vir dias mais difíceis, em que as pessoas vão procurar a palavra de Deus, mas não vão achar. Então aproveite enquanto é tempo, para ler mais a palavra de Deus, para buscar mais a Deus, para estar mais na presença dele aqui na terra, para que além dessa terra tenhamos direito a uma vida eterna. Glória a Deus. Jesus não achou fruto naquela figueira. Mas diz a palavra de Deus que os discípulos falaram com ele que a figueira havia se secado. Aí o Senhor Jesus falou para eles: se vocês tiverem fé, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. O poder da palavra. O poder da palavra de Deus que sai da boca dos servos de Deus. A palavra que sai da nossa boca tem poder. Assim como Jesus falou para aquela figueira, amaldiçoando ela. Jesus, ele falou para a figueira, e a palavra de Deus diz que imediatamente a figueira se secou,
Jesus falou: nunca mais coma alguém fruto de ti. E aquela figueira secou imediatamente. Glória a Deus. Porque quem falou com ela não foi qualquer pessoa. Quem falou com ela é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então, imediatamente a figueira se secou. E Jesus disse para os discípulos: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Glória a Deus. É pela fé no nome do Senhor. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então é só nós crermos, é só nós confiarmos, é só nós orarmos, que com certeza nós vamos receber de Deus tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que almejamos para vivermos nesta terra uma vida de vitórias e além dessa terra uma vida eterna para todo sempre na presença de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Use a sua fé. Use a sua fé. Se a sua fé está firmada em Cristo, com certeza você vai vencer e você vai conseguir alcançar as grandes vitórias e as grandes bênçãos que você está precisando. A nossa fé tem que estar firme em Deus. A palavra de Deus nos fala no Salmo 20 que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Feliz é o homem, feliz é a mulher que depositam a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Que não conhece Jesus só de ouvir falar, mas que passou também a conhecê-lo, de andar com ele. Glória a Deus. Porque a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer ser humano é conhecer Jesus, de andar com ele. E não conhecê-lo somente porque alguém falou, somente porque alguém pregou. Nós temos de conhecê-lo, de andar com ele. Porque com certeza, andando com ele aqui na terra, nós vamos também viver com ele uma vida eterna. E creia que quando nós profetizamos a palavra em nome de Jesus, e quando tivermos fé, nós vamos falar aos montes e eles vão se transportar para o meio dos mares. Mas sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus. Então não adianta só falar, tem que ter fé. Não adianta só nós falarmos que cremos no poder de Jesus Cristo, que estamos caminhando com Ele aqui na terra, porque queremos viver com Ele por toda a eternidade. Não adianta só falarmos, nós temos que crer. Nós temos que confiar. Porque se nós tivermos fé, nós vamos falar aos montes. Eu não sei qual é o monte que está na sua frente. Eu não sei qual é o monte que você precisa que ele saia da sua frente, para que você possa passar. Mas se você tiver fé, se você clamar a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, e ordenar a esse monte que saia da sua frente, porque você precisa passar, com certeza este monte vai sair e você vai vencer toda e qualquer situação que estiver impedindo a sua caminhada, e você vai conseguir chegar no lugar que o Senhor tem preparado para você. Não é tempo de nos afastarmos do Senhor, porque as lutas estão aí para todos. Não é tempo de desistirmos da caminhada, porque temos sofrido afrontas, porque as pessoas têm nos afrontado, porque
não temos sido muito bem entendidos, porque alguns podem até nos criticar, falar mal de nós. Não é tempo de nós nos recolhermos, como acontece com o caramujo, né? Com aquele bichinho lá que qualquer coisa entra dentro daquela casca e fica lá escondido. Não. Você é filho de Deus. E ainda que os montes, que um exército se levantar contra você, o salmista diz: ainda que um exército me cercar, nele confiarei. Glória a Deus. Então, ainda que se levante barreiras, muralhas, tropeço, embaraço, olha, se levante, se coloque em pé e ande, porque é isso que temos que fazer, continuar andando, continuar marchando. Glória a Deus. Quando o povo de Israel ficou parado, sem saber o que fazer, porque eles tinham saído do Egito, mas Faraó veio atrás deles. Faraó se arrependeu de tê-los liberado e foi atrás. E quando eles estavam chegando diante do Mar Vermelho, estava o Mar Vermelho na frente, as montanhas dos lados e Faraó atrás. O povo se sentiu totalmente cercados, sem saber o que fazer. Moisés, que era o líder, também se viu em apuros, porque o povo começou a murmurar contra ele, que é isso que acontece no meio do povo de Deus, quando o líder não faz, não consegue resolver uma situação, ou quando o líder não consegue fazer com que o povo chegue onde o povo quer chegar. Geralmente o levante é contra o líder, é contra o pastor. Então, não foi diferente com Moisés. Se levantaram contra Moisés, começaram a reclamar porque que Moisés tirou eles do Egito, nos tirou do Egito para morrermos aqui. Então foi aquela batalha travada e Moisés começou a clamar ao Senhor, começou a orar. E o Senhor disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É isso que eles têm que fazer. Continuar marchando, continuar andando. Eu não sei qual é o monte que está na sua frente. Eu não sei o que é que você está passando. Mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece e sabe todas as coisas. E você não pode se prostrar porque tem um monte diante de você. Você não pode desanimar porque tem levantes contra a sua vida. Mas é necessário você se levantar. É necessário você continuar caminhando. Não pare. O problema de muitos servos de Deus é que quando se levanta, quando ele percebe que tem um monte na frente, ou quando ele percebe que ele está diante de um mar, que ele não vai conseguir atravessar, muitas vezes ele quer desistir. Ele quer parar, ele desanima, ele começa a ficar prostrado. E o que o Senhor está falando para cada um de nós nesta noite? Continue andando, continue caminhando, continue buscando o Senhor. Continue, não pare, não desista. Os dias são difíceis, mas o Deus que servimos é maior que tudo isso que está acontecendo. Se você está diante de um monte, fala com o monte para sair da tua frente. Um monte de problemas, um monte de dificuldades. Pessoas que muitas vezes estão desempregados. Está chegando o final do ano. E você fica pensando como é que vai ser. No Salmo 37, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
É o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem opera na nossa vida. Então não há tempo para ficarmos prostrados, nem parados diante do adversário. Mas é tempo de continuar caminhando. É tempo de continuar buscando. É tempo de continuar fazendo a vontade do Senhor. Não olhe para trás. Atrás vem Faraó. Não olhe para os lados, porque as montanhas estão do lado. Diante de você está o Mar Vermelho. Mas o Deus que servimos é maior que o Mar Vermelho. Tanto que o povo atravessou ele a pé enxuto, como diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque esse Deus é maravilhoso. Ele abre um caminho no meio do mar. Ele faz com que os montes se abalem. Ele faz com que a tempestade cesse. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Que você não fique mais prostrado. Comece a caminhar na presença do Senhor. Não dê munição para o adversário. Porque é isso que o adversário quer. Ele quer ver o povo de Deus prostrado, desanimado, se sentindo fracassados. Mas o Senhor falou para Moisés: diga ao povo que marche. É isso que temos que fazer, continuarmos marchando. Ninguém fica marchando parado no mesmo lugar. É andando e marchando, andando e marchando, andando e marchando. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus Cristo. Nós vamos chegar no lugar determinado pelo Senhor, que é a Nova Jerusalém. Não fique parado. O Senhor está falando com pessoas que estão querendo parar. Ou alguns que já estão parados mesmo, não querem caminhar mais não. Estão cansados, estão abatidos. Mas o Senhor diz para você nesta noite: se levante, comece a caminhar, continue caminhando, continue marchando, não desista. Porque a vitória é certa, a vitória já está na sua frente. É só você andar um pouco mais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Houve um momento na vida de cada servo de Deus que, mesmo sendo eles usados por Deus de uma maneira toda especial, houve um momento na vida deles que eles também quiseram parar. Isso aconteceu com os grandes homens de Deus, os grandes profetas. Mas sempre o Senhor se apresentava diante deles e ordenava que eles continuassem. Glória a Deus. Quantas vezes, se nós formos olhar para nós mesmos, nós vamos querer ficar parados. Nós vamos querer desistir. Nós vamos querer ficar prostrados. Mas a ordem do Senhor nesta noite é: marche. Continue andando, continue caminhando, continue marchando. Não desista da sua fé. Não desista da sua caminhada com Cristo aqui na terra. Porque é através desta caminhada com Ele aqui é que nós vamos caminhar com Ele por toda a eternidade. Então não há tempo para desistência. Não há tempo para ficarmos prostrados. Porque o Senhor quer que a gente continue marchando. Glória a Deus. Ele quer que a gente continue caminhando. Que Deus te ajude, que Deus te dê graça. Mas se levante de toda prostração. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vá buscar a presença de Deus. Mas que seja também uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus, que andem também na presença de Deus. E não qualquer uma. Glória a Deus. Onde se prega realmente a palavra de Deus e andem realmente na presença de Deus. Vá servir ao Senhor. Vá buscá-lo. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar
invocai-o enquanto está perto. Então, esteja na presença de Deus. E com certeza você vai ser mais que vencedor. Mas não pare, não desista. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de nós. Quando ali naquela cruz ele estava pregado. Mas ele ficou ali até o momento em que ele pôde dizer: está consumado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo passou por várias situações difíceis, mas ele continuou. Ele não parou. Ele não desistiu. Porque ele sabia que muitos servos de Deus iam depender das palavras que ele estava escrevendo, das experiências que ele viveu. Muitos servos de Deus precisavam ouvir o testemunho que ele tinha para estar repartindo com aqueles que viessem após ele. Então ele não desistiu. Ele continuou firme, apesar de todas as situações difíceis que ele passou. A Bíblia diz que ele passou por prisões, ele passou por naufrágios, ele passou por várias perseguições, mas ele permaneceu firme. Ele não desistiu. O adversário sempre quer que, como servos de Deus, a gente desista. Ele faz tudo para a gente desistir. Ele se levanta, ele usa pessoas para tentar impedir a nossa caminhada. Ele usa pessoas para se levantar contra nós, porque ele não nos quer na frente da batalha. Ele nos quer derrotados, mas o nosso Deus é maior. Glória a Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E por isso nós estamos de pé pela misericórdia de Deus, pela força gloriosa do Espírito Santo de Deus. Por mais que haja levante na terra, levante no inferno, para parar os servos de Deus, que estão nessa terra para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para pregar esta palavra, por mais que haja levante, jamais vão conseguir derrotar aqueles que realmente andam na presença de Deus e que não estão brincando de ser crentes, mas estão como servos de Deus na terra, para fazer a vontade de Deus aqui na terra e um dia viver com Ele para toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças, que você se levante, chega de prostração, chega de ficar parado, chega de ficar olhando a situação desse ou daquele, pare de ficar olhando para os lados, para de ficar olhando para trás, olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, te fortaleça cada dia mais. E que você caminhe não pelas suas próprias forças, mas pela força do Senhor, como aconteceu com Elias. Elias estava desanimado, não queria mais saber de ser profeta, não queria mais fazer a obra de Deus na terra, não queria mais nada. Estava abatido na sua fé. Estava depressivo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, assim que ele dormiu, o Senhor enviou seu anjo que tocou nele. E disse: levanta e come. Quando Elias olhou, havia pão sobre brasas, aquele pão maçado ali, eu imagino que pão gostoso, e havia uma botija de água. Elias se levantou, comeu e voltou a dormir. Novamente o anjo tocou nele: levanta-te, come e bebe, porque o caminho ainda te será longo. Glória a Deus. De repente tem gente querendo parar. Mas o Senhor está dizendo: o caminho ainda será longo. Então continue caminhando. Até o dia que o Senhor fale: agora chega. Agora encerrou.
Mas continue caminhando, não pare não. Pare com esse negócio de querer parar, de desanimar, de desistir. Jesus não desistiu, ele foi até o final. Os discípulos não desistiram. Os apóstolos não desistiram. Eles foram até o final. Então não desista. Continue crendo, continue caminhando, continue buscando, continue todos os dias buscando a face do Senhor e Ele vai te fortalecer e vai te sustentar e você não vai ficar prostrado. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando daqui a pouco por todos aqueles que estão conosco neste propósito. Você que deseja a nossa oração, já começa a colocar o seu nome no nosso WhatsApp, o nome das pessoas que você sabe que precisa da nossa oração. E nós vamos estar orando no encerramento dessa transmissão. Então, faça isso. Comece desde agora a colocar seus pedidos de oração. E enquanto isso, eu quero avisar e quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Helenice. Todas as madrugadas, a partir das 0h, estamos nos reunindo. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então esteja comigo nessa madrugada, em todas as madrugadas, orando ao Senhor, clamando pela sua misericórdia, e com certeza o Senhor vai estar também fazendo uma grande obra na sua vida e na vida de todos aqueles pelos quais você está clamando. Convide pessoas para se inscrever no nosso canal, peça para eles tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar notificando a eles que estamos ao vivo e eles poderão estar conosco participando das nossas lives para a honra e glória do nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Você pode também, você que puder, nos ajudar nessa transmissão. É só você usar a nossa chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo. Você também vai encontrar o Superchat e também o QR Code. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a manter a nossa transmissão. Porque existe assim um gasto, né, que a gente tem que gastar. Hoje em dia tudo tem um preço. Mas eu louvo a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Nós não queremos parar. Eu sou uma pessoa muito persistente com as coisas de Deus. E eu louvo a Deus por isso. O inimigo várias vezes quis me parar. Várias vezes, nem vocês imaginam. Várias vezes ele quer me parar. Mas graças a Deus que o Senhor me deu algo que se chama persistência. E eu não consigo parar. Parar de fazer a obra de Deus jamais. Eu já disse para o Senhor que eu só paro quando Ele me levar. Aí eu paro. Quando eu não tiver mais nenhuma condição. Aí eu paro. Mas enquanto o Senhor me der fôlego de vida e condição de fazer algo em prol da obra dele na terra, em prol do reino de Deus na terra, com certeza eu irei fazer para a glória de Deus. Não é para minha glória, não é para ficar mais rico ou mais pobre, não é para ter fama, porque não me interessa as glórias deste mundo. Que eu quero é estar na presença de Deus no dia glorioso da sua vinda. Então esse é o meu objetivo. Não é fama, não é aquele negócio de enriquecer, não. Eu sempre oro a oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. É assim que Jesus nos ensinou. Tendo o pão de cada dia, tendo o necessário para vivermos nessa terra, sem sermos pesados para ninguém, já é coisa maravilhosa. Experimentar a provisão de Deus cada dia. Porque é desta maneira que eu tenho vivido, experimentando cada dia a provisão de Deus. Às vezes eu penso assim comigo, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E começo a orar. Eu vejo assim a situação e eu começo a orar. Eu falo, Senhor, olha a situação, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo?
quem é que vai poder me ajudar? E eu sempre digo que o Senhor envia anjos. Quando você menos espera, o Senhor envia socorro. Ele envia seus anjos. E eu louvo a Deus por cada vida, por cada pessoa que o Senhor tem usado para estar nos ajudando. E até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem usado pessoas, Ele tem usado anjos para nos ajudar. Por isso que eu louvo a esse Deus. Porque Ele é maravilhoso. Eu me lembro de que uma certa feita, estando numa vigília, meu esposo já estava enfermo. E o Senhor já havia falado que ia levá-lo. Então nós estávamos numa vigília, o Senhor usou uma irmã. O Senhor falou para mim que Ele ia levar meu esposo, mas Ele ia cuidar de mim e da minha família. Então, todas as vezes que eu estou em aperto, uma situação difícil, aí eu oro e falo com o Senhor. Falei, Senhor, o Senhor disse que ia cuidar de mim. O Senhor disse que ia suprir cada necessidade. Que o Senhor não ia me desamparar, nem a mim, nem a minha família. E eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele tem cumprido com a sua palavra. Graças a Deus. Porque o Deus que servimos não desampara aqueles que procuram andar na sua presença, apesar das nossas fraquezas e das nossas falhas. Mas Ele procura sempre estar nos ajudando e nos sustentando na sua presença para a honra e glória do seu santo nome. Então, vamos confiar, vamos crer, não vamos desistir, não vamos parar, mas vamos continuar a nossa caminhada até o fim. Foi isso que o Senhor falou para o profeta Daniel. Tu, porém, vá até o fim. Glória a Deus. Não adianta desistir antes do tempo. Não adianta você parar no caminho. Não adianta você continuar desanimado. Como servos de Deus que tem chamado para estar fazendo a obra de Deus na terra, nós temos que ir até o fim. Não podemos parar, porque não é assim que o Senhor nos quer. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde em nome de Jesus. Daqui a pouco vamos estar orando pelos pedidos de oração. E nesta oração também vamos estar orando pelos nossos irmãos ali no sul, que já estão sofrendo com aquela tempestade que está acontecendo. E vamos estar orando também pelo estado de São Paulo, pelo estado do Rio de Janeiro, porque a meteorologia está nos avisando acerca de um ciclone. Então nós temos que orar por todos que estão vivendo no litoral de São Paulo, por todos que estão também vivendo no Rio de Janeiro, em todos os lugares onde esse ciclone vai estar chegando. Que ele venha calmo, que o Senhor faça ele vir calmo, que ele não venha destruindo nada em nome de Jesus. E todo espírito de destruição seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E que esse ciclone venha, mas que ele possa vir, mas vir manso. Não destruindo tudo como tem acontecido aí em tantos lugares. Nós temos que orar. Temos que clamar, porque eu sempre falo para vocês que só o Senhor pode dominar a natureza. Só Ele pode fazer cessar o vento, fazer com que as ondas se acalmem. Só Ele pode fazer isso. Os meteorologistas, eles estudam o clima, eles estudam o tempo, mas eles têm previsões, mas eles não têm como controlar, né? Controlar os ventos, controlar a tempestade, nem os ciclones, nem os vulcões, nem os terremotos. Nenhum ser humano tem poder para isso. Mas o nosso Deus tem poder. É só orar, pedir para Ele fazer cessar, como os apóstolos, como os discípulos oraram. Os discípulos clamaram a Ele quando a tempestade veio. E o que aconteceu?
O Senhor se levantou, repreendeu o vento, repreendeu as ondas e tudo se tornou bonança. Então não fique com medo do ciclone, não. Não fique com medo dos ventos, não. Ore ao Senhor, coloque nas mãos do Senhor. E esse ciclone há de passar bem calminho. Em nome de Jesus, que toda a fúria do vento seja controlada pelo poder desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, que tem domínio sobre todas as coisas, no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te fortaleça em nome de Jesus. Vocês estão gostando da decoração da live? Alguém reparou que está diferente? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está achando a live diferente, como é que fala? O cenário, né? Você que está vendo que está diferente, se está bom, se não está. Dê sua opinião, porque é com a ajuda daqueles que têm nos ajudado que a gente tem mudado muitas vezes o cenário da nossa live. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não vamos esquecer então de orar, tá? Para que esse ciclone não venha com tanta força. Não venha devastando tudo como acontece nos outros países, quando vem aqueles vendavais, quando vem aqueles ciclones, aqueles ventos terríveis que vêm destruindo tudo. Vamos estar orando para que o Senhor controle tudo, para a honra e glória do seu nome. E vamos interceder pelos nossos irmãos ali em Filipinas, que passou também aquele furacão destruindo tudo. Há muitas pessoas desaparecidas ainda. Vamos estar orando para que o Senhor esteja fazendo a obra ali, na vida de todos aqueles que estão sofrendo. Glória a Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e a sua família. Cristiane acompanhando de Pernambuco. Que Deus te abençoe, Cristiane, e os nossos irmãos ali em Pernambuco. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Érica Lima, ela pede oração por restauração da vida dela e uma palavra. Érica. Deus te abençoe, Érica, que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça uma grande obra para a honra e glória do nome do Senhor. A Cristiane, ela está no Recife, né? Pernambuco. Cristiane, é a Érica. A Érica pede Oração por restauração na vida dela. Vamos estar orando. Vamos estar orando, Érica. Vamos ver a palavra para a Érica. Glória a Deus, esse Deus maravilhoso, misericordioso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. 1 Tessalonicenses também foi escrito por Paulo. Então leia e com certeza você vai entender. Mas que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família, viu, Érica? A Neuza, ela pede oração por Patrícia, Caio Eduardo Filho, Patrícia, Caio Eduardo. Pede oração por Anderson Borges, proteção e livramento e salvação. Ela pede oração para a família dela por libertação e maldição, hereditária e inveja.
Também ela pede oração pro filho dela, Anderson, para Deus dar libertação. E pede oração para Deus curar da cura da insônia. Ela pede também oração para que Deus possa tocar no pulmão e no sangue, no nervo, no emocional. Glória a Deus. De Anderson, pai. Vamos estar orando, Nilson. Vamos estar clamando ao Senhor. Já colocamos na oração. Agora vamos confiar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se estamos aqui a esta hora da noite, é porque temos fé no Deus que servimos. Estamos aqui pela fé. Temos caminhado também pela fé. E temos certeza da vitória através da fé que temos nesse Deus maravilhoso e misericordioso. Paulinha Gomes, ela pede uma palavra para a vida dela, para ela. E ela pede oração para a família dela que viaja hoje cedo. Paulinha. Vamos estar orando, Paulinha. Vamos estar confiando e orando pela viagem dos seus familiares. Ela pediu uma palavra. Ela pediu uma palavra. Glória a Deus. Luiz Miguel. Tá bom. Aparta-te do mal e faz o bem. Procure a paz e siga. É Salmo 34, versículo 14. Leia o Salmo 34. Leia o Salmo 34. A palavra de Deus fala, aparta-te do mal, quer dizer, se afaste do mal. E faz o bem. Faz o bem. Não importa se as pessoas vão ser gratas ou não. O importante é fazermos o bem. Aparta-te do mal e faz o bem. Procure a paz e segue-a. Nós temos que seguir a paz, nós temos que procurar ter paz com todos, como diz a palavra de Deus. Devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Leia o Salmo 34, Paulinha, e o Senhor vai continuar falando com você. Ana Paula Ferreira, ela pede oração para a vida dela em todas as áreas. Vamos estar orando, Ana Paula. A Gabriela Souza diz assim, eu mesma missionária. Gabriela? A Gabriela diz assim, eu mesma missionária, a palavra me tocou hoje, parece que foi para mim. Amém. Ando cansada, desanimada, me sentindo inútil. Não. E me sentindo tola por ser do jeito que eu sou. Ela, que Jesus me perdoe. Andei desanimada até mesmo de orar nos últimos dias. Mas não continue assim. A palavra diz para se levantar. Levanta e anda. Não fique prostrada, não fique parada. O inimigo quer nos parar. E ele faz tudo, ele usa pessoas, ele usa situações, ele faz tudo para nos parar. Mas o Deus que servimos é aquele que nos manda continuar. Não adianta nós andarmos com o Senhor um pouco de tempo e pararmos. Nós só vamos vencer se nós continuarmos. Nós sabemos que aqueles que estão na luta, por exemplo, aqueles que jogam, que estão num campo jogando futebol, qualquer esporte, né? Qualquer esporte que a pessoa pratique, ela só vai ser vitoriosa quando terminar. Aí que vai ver quem venceu e quem foi derrotado. Então, nessa caminhada nossa com o Senhor, nós só vamos saber quem venceu depois que chegarmos. Porque até então todos estão caminhando, todos estão procurando chegar. Mas aqueles que ficarem parados, prostrados, e não querem continuar, não conseguem continuar, eles vão ficar. Eles não vão conseguir chegar. Assim como a gente vê tantos jogadores, né, de futebol que viviam bem, que tinham uma vida boa, que ganhavam bem, mas que, por qualquer motivo,
eles começaram a agir de forma errada, a fazer coisas que não devia fazer. Aí ficou com a imagem deles já ficou denegrida, eles não conseguiram continuar jogando, hoje estão passando necessidade. Uma pessoa que já teve tudo, hoje não tem nada. É assim que acontece, porque a vida é assim, você tem que continuar caminhando, você não pode desistir. Então não desista, continue. A vontade do inimigo é fazer com que todos que estão caminhando com o Senhor fique pasmado, fique parado, desanimado, sem forças, porque ele não quer que ninguém chegue no céu, porque ele veio de lá. Ele sabe como é. E ele não vai mais voltar para lá. Então ele persegue aqueles que já estão na presença de Deus para ver se consegue fazê-los desistir. Por isso é que nós temos que buscar força em Deus e continuarmos caminhando até que o Senhor venha. Amém? Gabriela, né? A Risonalva Silva, ela pede oração por Lucilene, cura de câncer. Como é que ela chama? Rosinalva? Risonalva. 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 Deus te abençoe, Risonalva. Vamos estar orando. A Débora Mico pede oração para a neta da irmã Irene, que chama Alice, que está com suspeita de meningite. Ela pede oração por irmão José Marques, que está internado. Pede oração por livramento para sua família. Ela pede oração para o avô do pastor dela, que tem 108 anos, está internado. E pede também uma palavra. Vamos estar orando, Débora. Vamos confiar que maior que tudo isso é o nosso Deus, né? Então vamos confiar nele, vamos clamar daqui a pouco. A palavra diz assim: e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Viu, Débora? Deus não te rejeitou. Ele te escolheu e ele não te rejeitou. Glória a Deus. Leia Isaías 41 e você vai entender melhor a palavra, esta palavra que saiu para você. Você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Então, continue firme. Isaías 41, o versículo que saiu para você é o versículo 9. Mas leia todo o capítulo de Isaías 41. Glória a Deus. Alexandre Barbosa pede oração pela sua vida e uma palavra. Alexandre Barbosa. Deus te abençoe, Alexandre, que Deus te guarde. Fique firme na presença do Senhor. Vamos ver a palavra para ele. Creia no socorro de Deus que é presente, viu? Pode faltar socorro do ser humano, mas o socorro do nosso Deus não falta. Cada um de nós dará conta a Deus de si próprio. Romanos capítulo 14, versículo 12, Alexandre. A palavra de Deus diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, não se preocupe. Coloque a sua vida no altar de Deus, faça a vontade de Deus na terra, porque cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Às vezes as pessoas querem apontar, quer julgar o outro, mas cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. A salvação é individual, a nossa vida com Deus aqui na terra também é, e com certeza só vão realmente entrar na presença de Deus, viver com Ele para sempre, aquele que andar com Ele aqui na terra. Glória a Deus. Romanos capítulo 14, leia. O Senhor vai falar ao seu coração. O Alexandre Barbosa diz assim que ele é do Jardim Ângela. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos aí no Jardim Ângela, em São Paulo, né? Glória a Deus.
O Yuri diz assim: estou orando aqui também. Quero pedir oração para André Boldrini. Eu não sei o que ele precisa, mas o Senhor sabe. Glória a Deus, Yuri, com certeza. Vamos estar orando por eles, mas com certeza o Senhor sabe também a necessidade, né? E nós vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. E ele disse que ficou lindo. Ah, ficou ótimo. Ficou bonito, Yuri. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Ele merece, né? O Senhor merece coisa bonita. Iracema Memória, ela diz assim: peço oração para minha filha Sara. Ela precisa de libertação. Eu sou de São Luís do Maranhão. E pede uma palavra. Que Deus te abençoe, Iracema. E que Deus abençoe a sua família, a sua filha e todos os seus aí. E que Deus abençoe os nossos irmãos aí em São Luís do Maranhão. Povo esforçado, abençoado. Glória a Deus. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. É o cântico de Maria, né? Glória a Deus. A minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, ô Iracema, e que você possa se alegrar no Senhor, assim como Maria se alegrou de saber que o Senhor estava com ela, de que o Senhor tinha um propósito na vida dela. E com certeza Ele tem propósito também na sua vida. E com certeza Ele vai te dar graça e força e sabedoria para vencer toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. Glória a Deus. Leia Lucas capítulo 1 e leia o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E você vai entender melhor. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Esteja orando conosco. Vamos continuar orando pelo povo ali no Rio de Janeiro também. Todos aqueles que estão em sofrimento. Vamos colocar nas mãos do Senhor, que é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa força. Glória a Deus. Coloque aí seu copo com água, sua peça de roupa, seu pedido de oração. Você que tem um processo na justiça, coloque diante do Senhor. Ainda que tenha sido revogado pelo homem, mas pelo Senhor não está revogado. Então continue crendo, continue orando, persista, seja persistente, não seja aquela pessoa que desiste só porque ouviu um não, né? Só porque alguém falou não para você, só porque alguém disse não vai dar certo, é melhor você não fazer, melhor você parar. Olha ao Senhor. E se o Senhor falar sim, faça, porque aquilo que é de Deus vai prevalecer. A vontade de Deus na nossa vida é que prevalece, não é a vontade do ser humano. O ser humano pode falar não, mas se Deus falar sim, com certeza você já venceu a peleja para a honra e glória do nome santo do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos e as tuas servas, aonde quer que estiverem, mas estamos reunidos e unidos pela fé, no nome santo do Senhor. Deus eterno, Deus de toda a glória, Deus de todo o poder. É de ti que vem o nosso socorro, é de ti que vem a nossa vitória. E a vitória da tua igreja, a vitória do teu povo na face de toda a terra. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, porque a tua igreja é soberana. A tua igreja está acima de principados, potestades e dominadores. Por isso manifesta para o teu poder de cura, de milagre, de libertação, de transformação de vida, de quebrantamento de coração. Toca, Senhor, na raiz da doença. Toca, Deus, onde quer que essa enfermidade estiver.
Vai tocando agora, vai arrancando agora com teu poder toda a dor que esta pessoa sente, todo o mal que esta pessoa está sentindo, que essa enfermidade maligna seja destruída, ela seja queimada com fogo da tua glória, que o Senhor faça a obra, meu Pai, neste lar, faça a obra nesta família, derrota pelo teu poder o adversário, destrói toda a obra maligna das trevas, eu repreendo o espírito da inveja, eu repreendo o espírito do comodismo, eu ordeno que saia do meio do povo de Deus toda a obra das trevas, todo o poder maligno, toda amarração, todo impedimento, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Mas que o Senhor faça obra na mente e no coração de cada um. Visita também os lares, Pai, visita também as famílias. Faça uma obra em cada lar, em cada família, salvando, curando, libertando, transformando vidas para a glória do teu nome. Visita os hospitais, visita, Senhor, as pediatrias, as enfermarias, visita também as UTIs. Toca, meu Pai amado, na vida de cada um. Liberta, meu Pai, visita também as equipes médicas, as equipes de enfermagem. Toma conta, meu Pai. Faz a tua obra nos hospitais. Faça a tua obra, meu Pai, na vida dos médicos, na vida dos enfermeiros. Que cada um reconheça a sua responsabilidade. Em nome de Jesus, porque estão lidando com vidas, Senhor. Faça a tua obra, meu Deus, em nome de Jesus, na saúde pública desse país e na saúde privada também. Faz a tua obra. Pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. Eu oro pelas autoridades constituídas desse país. Eu oro pelas autoridades eclesiásticas também desse país. Faz a tua obra na vida de cada um. Estende as tuas mãos para fazer a obra, meu Pai, libertar e transformar para a glória do teu nome. Eu entrego a ti, Senhor, todos os estados que estão conosco, todos os países. Meu Deus e meu Pai, cada lar, cada família onde a minha voz tem chegado, onde quer que tenha chegado, Pai, a minha voz, a minha imagem, que chegue a tua presença, que chegue a tua cura, que chegue o teu milagre, a tua bênção, a libertação, a salvação, o quebrantamento de coração. Meu Deus, nos prepara para o dia glorioso da tua vinda. Esteja conosco, meu Pai, esteja com a tua igreja na terra. Traz o reavivamento espiritual, meu Pai, para a tua igreja. Opera, meu Pai, na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Opera com o teu poder, Senhor, e dai vitória à tua igreja, dai vitória ao teu povo, tira o cansaço, a fadiga, queima toda a obra do inimigo, queima todo o poder das trevas. Opera de uma maneira toda especial. Destrói a arma forjada, ferramenta preparada contra nós, contra a nossa família, contra a tua igreja, contra o teu povo na face de toda a terra. Tua palavra diz que contra a tua igreja, contra o teu povo, não vale feitiçaria, não vale, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna seja destruída, todo o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toca, meu Pai, na mente e no coração do povo brasileiro. Salva, Senhor, as almas, cura os enfermos, levanta o caído, liberta o oprimido. Tem misericórdia das almas que estão perecendo, meu Pai, no lamaçal do pecado. Envia anjos, meu Pai, para socorrer aqueles que estão aflitos, aqueles que estão necessitados, carentes, meu Pai, da bênção e da vitória que só o Senhor pode dar. Meu Deus e meu Pai, eu coloco tudo nas tuas mãos, eu entrego tudo a ti, porque tu sabes a necessidade de cada um, tu conheces cada vida, cada coração. Toma em tuas mãos, Senhor, e dai vitória. Eu entrego a ti, Senhor, cada uma das minhas necessidades e ansiedades. As necessidades do meu lar e da minha família eu entrego nas tuas mãos. Faz a tua obra para a honra e glória do teu nome. Entrego a ti a tua igreja, o teu povo, comprado com teu sangue no Calvário. Traz de volta aqueles que estão parados, aqueles que estão desanimados. Traz de volta aqueles que pararam, meu Pai. Aqueles que desistiram da caminhada, traga-os de volta. Em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que eles pereçam. Não permita que eles pereçam nesse mundo de miséria e de engano. Mas faça a tua obra pelo teu poder,
para a glória do teu nome. Eu te suplico e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que o Senhor te console, te conforte, te sustente e que Ele faça uma grande obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Que o Senhor esteja com você, que Ele esteja na sua vida, que Ele cuide de você, porque Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que peleja pelo seu povo na face de toda a terra. Glória a Deus, que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.